Olá, gente, tudo bem? Então essa é mais uma videoaula, agora iniciando o curso de pré-cálculo. Se inscrevam no nosso canal Matemática Sem Mistérios, acessem nossas páginas no Facebook e no Instagram. E vamos lá, não esqueçam de avaliar esse vídeo também. Pois então, hoje começamos com monômios. Vocês devem fazer uma revisão, entre conjuntos numéricos, operações com números reais, números racionais, soma de frações, números irracionais, aqueles números que têm o sinal da raiz. À medida que a gente for avançando no conteúdo, eu vou colocando exemplos, explorando isso aí para servir de revisão também. Então vamos lá, monômios. Definição. Entendemos por um monômio algo que tenha um número multiplicado por uma parte literal, envolvendo letras, por exemplo, um exemplo bem simples, 5x. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de parte literal, x, e aqui o número 5, que está multiplicando por x. A gente não precisa escrever o sinal da multiplicação. Aqui entende-se que é 5 vezes o número x. Isso aqui é a mesma coisa que o x somado com ele mesmo 5 vezes. E como eu falei para vocês, isso é 5 vezes x. Geralmente a gente não escreve o sinal da multiplicação. X é chamado de parte literal. Cinco é a parte numérica, coeficiente numérico ou simplesmente coeficiente. Sempre pense esse x, a parte literal, é uma variável, é um número real, só que a gente não conhece o valor. A gente tem que aprender a operar com monômios sem conhecer o valor de x. Outros exemplos de monômios, eu posso ter raiz de 2, vai ser a parte numérica, x ao cubo, esse é outro exemplo de monômio. Ou 2/3 a quadrado vezes b. Aqui eu tenho agora duas variáveis, dois números desconhecidos, a e b. Essa é a parte literal, a quadrado b, a parte numérica 2/3. Vamos ver o valor numérico de um monômio. Então, se a gente conhece, dado o monômio, conhece os valores dessas incógnitas, dessas variáveis, então é possível obter o valor numérico. Valor numérico. Por exemplo, se eu tiver 5x² y, obter o valor numérico desse monômio quando x é igual a menos 1, y igual a 2. É simplesmente você substituir os valores aqui no monômio. Então, 5x² y é igual a 5 vezes, sempre que um dos valores for um valor negativo, aconselho sempre vocês substituírem com um parêntese. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, que multiplica y, que é 2. Então isso aqui é 5 vezes menos 1 ao quadrado, como aqui é expoente par, qualquer número negativo é elevado a expoente par, o resultado é positivo. Vai ficar 5 vezes 1 vezes 2, resultado 10. Outro exemplo, se eu tiver raiz de 2 a quadrado vezes b, onde a é igual a menos 3 e b igual a raiz de 2. Um exemplo aí para a gente operar com números irracionais. Então, substituindo, novamente, a é um número negativo, vou substituir entre
parênteses, vai ficar menos 3 ao quadrado, então é raiz de 2 vezes, né? Menos 3 ao quadrado vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E menos 3 ao quadrado, de novo, vai ficar positivo, 3 ao quadrado, 9. Resultado, 18. Grau de um monômio. Vamos ver, é importante a gente saber o grau de um monômio, né? Grau. O grau tem a ver com o expoente na parte literal. Então, se eu tenho o monômio 5x ao cubo, dizemos que esse monômio tem grau. Você vai olhar para a parte literal. O expoente da parte literal tem que ser um número natural, um número inteiro positivo, né? Aqui não é admissível números expoentes negativos ou fracionários, tem que ser inteiros positivos. Dizemos que esse monômio tem grau 3, ou é o monômio do terceiro grau. Se eu tiver 2x y², então a gente vai olhar para o expoente aqui na parte literal. X não aparece nenhum número, significa que é expoente 1. É expoente 1 em x, expoente 2 em y. Como é um produto, a gente entende daquela propriedade de produtos, né, de mesma base, soma dos expoentes. Aqui não tem a mesma base, mas a gente soma os expoentes. Também tem grau 3. Tem grau 3. Se eu tiver 3 ao quadrado, que multiplica a quadrado, b ao cubo, você só vai olhar para o expoente na parte literal. Esse expoente aqui no coeficiente numérico não tem nada a ver no grau do monômio. Isso aqui é o número 9. É 9a ao quadrado, b ao cubo. Então, dizemos que isso aqui tem grau, aqui tem grau 2, esse tem grau 3, então tem grau 5. Pois bem, agora vamos ver a operação entre monômios. Vamos começar com a adição. A gente só pode operar, né, a adição entre monômios se os monômios forem semelhantes. O que são monômios semelhantes, né? São monômios que têm a mesma parte literal. Então, se eu tiver para a adição, se eu tiver 5x² mais 3x². Então, a gente pode, né, efetuar essa adição, porque a parte literal do 5x² é igual à parte literal do 3x². É claro que a gente sempre pode operar a adição, mas nesse caso a gente pode escrever como um outro monômio. Então, nós temos que 5x² mais 3x², você vai manter a parte literal, que são iguais, né? São semelhantes porque as partes literais, né, de cada um deles são iguais. E isso aqui é 5 mais 3, 8x². É interessante você pensar dessa forma, né? Observe que 5x² mais 3x², você pode reescrever assim, ó. Nós chamamos de propriedade distributiva da multiplicação pela soma. Então veja que geralmente a gente pensa ao contrário, né? Está nessa situação e a gente aplica a propriedade distributiva. Vai ficar o 5 vezes x² mais 3 vezes x². Aqui a gente está fazendo o caminho oposto, porque vai ser interessante pensar assim mais lá na frente. Então, 5 mais 3, 8x². Outro exemplo, se eu tiver 2x ao cubo y menos 7x ao cubo y, novamente monômios semelhantes.
né? X ao cubo y, x ao cubo y, a gente pode escrever como um único monômio. Vai ficar 2 menos 7, menos 5, x ao cubo y. Uma outra situação, se eu tiver 5 meios de AB menos 2 terços de AB. De novo, monômios semelhantes. Isso aqui é igual a 5 meios menos 2 terços, AB. O MMC, né? Vai ficar 6, o MMC entre 2 e 3, 6 por 2, 3, vezes 5, 15, menos 6 por 3, 2, vezes 2, 4, AB. Isso aqui vai ficar 11 sextos, AB. E mais um exemplo, se eu tiver 5x² y mais 9xy. Aí, nesse caso, observem que os monômios não são semelhantes, porque aqui a parte literal é x² y, aqui a parte literal é xy. São diferentes, então a gente não tem como escrever isso como um único monômio. Isso é o que na próxima videoaula a gente vai tratar, passa a ser um binômio, é um polinômio. E a adição é feita escrevendo dessa forma mesmo, não tem mais como operar. Bem, vimos agora a adição, vamos ver a multiplicação entre monômios. A multiplicação entre monômios não precisa ser monômios necessariamente semelhantes. Você pode ter monômios quaisquer, multiplicando um pelo outro, o resultado é de novo um monômio. Então, na multiplicação, se eu tiver, por exemplo, 2x² vezes o monômio 3x ao cubo. Então, como é que a gente vai pensar na multiplicação? É claro que a gente depois vai começar a fazer direto, mas é para a gente pensar assim, ó. A gente usa a propriedade comutativa, então é 2 vezes o 3 vezes x² vezes x ao cubo. E aí você vai multiplicar, né? Você vai operar coeficientes, os dois coeficientes, é o produto dos dois, e vai fazer o produto lá na parte literal. Então vamos ficar com 6 x² vezes x ao cubo. Vou fazer uma primeira vez assim, né? x² é x vezes x, x ao cubo, x vezes x vezes x. E eu estou multiplicando os dois, resultado vai ficar x vezes x, ou seja, o x vezes x, 5 vezes multiplicado, é 6x à quinta. A gente faz assim, né? 2 vezes 3, 6, multiplica os coeficientes, x² vezes x ao cubo, potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 6x à quinta. É claro que os próximos a gente já vai procurar fazer direto daqui para cá. Outro exemplo, se eu tiver meio de xy multiplicado por 3/5 de xy². Então, de novo, a gente vai multiplicar meio vezes 3/5, os coeficientes, né? Produto entre frações, você multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. E agora a gente vai multiplicar, né, a parte literal. X vezes x, x ao quadrado. Y tem expoente 1, vezes y ao quadrado, expoente 2, conserva a base, soma os expoentes. 3 décimos, x², y ao cubo. Mais um exemplo. Se eu tiver menos 2,
que multiplica x, y, vezes 2/3 de AX. Não comentei, mas geralmente a gente escreve a parte literal, né, como envolve letras, a gente escreve em ordem alfabética. É claro que eu poderia escrever XA, mas o bom senso diz que a gente deve escrever isso aqui em ordem alfabética. Então isso aqui vai ficar menos multiplicado, sinal negativo, né? Multiplicado sinal positivo, menos com mais dá menos, sinais contrários, menos. 2 vezes 2, 4. Esse 2 a gente pode pensar como o número 2 sobre 1. Todo número inteiro a gente pensa como número racional. 2 sobre 1, denominador 1. Então 1 vezes 3, 3. E aqui vai ficar, né? O x vezes x, x quadrado. O y aparece aqui, não aparece aqui, vai aparecer o y lá no final. E o a também, que não aparece aqui, vai ficar a x quadrado y. Esse é o resultado dessa multiplicação. E finalmente, gente, precisamos também saber dividir monômios. Divisão entre monômios. Como é que vai ficar a divisão entre dois monômios, né? Então, se eu tenho divisão exemplos, novamente não precisam ser monômios semelhantes. Se eu tiver 10x ao cubo dividido, né, o monômio 10x ao cubo dividido pelo monômio 2x ao quadrado. Como é que a gente vai operar essa divisão? Primeiro você deve pensar essa divisão, né, como uma fração, chamada de fração algébrica. 10x ao cubo, esse primeiro número é o numerador, esse é o denominador, 2x quadrado. E aí você vai operar, né, coeficiente com coeficiente, então 10 dividido por 2, 5. E agora, x ao cubo sobre x quadrado, primeiro vamos pensar assim, né? X ao cubo é x vezes x 3 vezes, o x quadrado é x vezes x. Sempre que você tiver numa fração, né, termos multiplicando tanto no numerador quanto no denominador, é o que a gente chama de simplificação, né? Você pode, o pessoal chama de cortar, né? Cortar esse com esse com esse. Resultado, 5x. Só que, em geral, a gente já sai daqui direto para cá, né? A gente faz 10 dividido por 2, 5. E x ao cubo dividido por x quadrado, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar x elevado a 3 menos 2, 1. Vai ficar 10 por 2, 5, x. Outro exemplo. Se eu tiver um monômio 7 ao cubo x dividido pelo monômio raiz de 3 ax. Então agora já seguindo essa ideia, né? Como é que vai ficar a divisão entre esses dois monômios? Então, de novo, 7 dividido por raiz de 3 é 7 sobre raiz de 3. E a parte literal vai ficar a ao cubo dividido por a, conserva a base e subtrai os expoentes, fica a ao quadrado. Aqui é 3, aqui é expoente 1, a ao quadrado. X tem expoente 1, aqui também tem expoente 1, vai ficar x elevado a 1 menos 1, 0, ou seja, vai dar 1. X dividido por x é 1, não precisa escrever. E o bom senso diz que toda vez que você tiver um número irracional no denominador, você deve racionalizar. O que é que significa isso? Fazer uma operação aqui com esse número, de forma que o denominador deixe de ser um número irracional. Aqui você deve multiplicar por um número que nós chamamos de fator racionalizante,
que é o raiz de 3, nesse caso, né? Então vai ficar 7 sobre raiz de 3. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Aqui já faz parte daquela revisão de operações com números reais, né? Então, se eu multiplico e divido por um mesmo número, eu não altero o resultado. No final das contas, vai ficar 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 a quadrado. É isso aí, espero que tenham gostado. Acompanhe o nosso curso de pré-cálculo. Até mais!